E aí pessoal, tudo bem? Então estamos no complemento das nossas aulas de português e prática de prova com gêneros textuais e depois uma análise da Carta do Getúlio, um dos documentos brasileiros mais interessantes. Então nós vamos fazer esse slide que tu está vendo aqui, tu vai ver várias vezes, em vários momentos que nós analisarmos gêneros diferentes eu vou te mostrar. É um slide de consulta obrigatório que te mostra a realidade de gêneros textuais. Para identificar, pessoal, corretamente os gêneros textuais, eu preciso de 5 itens. Primeiro deles, o público ao qual o gênero se destina, o contexto em que ele está sendo vinculado, a finalidade que esse texto vai ter, a linguagem que ele utiliza e a função da linguagem que ele executa. Então, público, contexto, finalidade, linguagem e função, correto? Nós aplicamos isso já uma vez a artigos e crônicas, correto? O que nós temos de artigos e crônicas? Por exemplo, qual é o público desses dois gêneros? A crônica é um público geral, normalmente vai estar num jornal, o contexto então é a mídia mais comum do cotidiano, e o artigo é um pouco diferente. Eu posso ter um artigo jornalístico ou um artigo mais especializado, mais acadêmico, correto? Então eu tenho público e contexto num conjunto. Qual é a finalidade dos dois gêneros? As finalidades são diferentes, vamos acompanhando a tabela aqui, né? A tendência do artigo é informar alguma coisa, porque eu preciso contextualizar, mas o objetivo final do artigo sempre qual é? Convencer. O artigo está ali para te comprovar alguma coisa. Os artigos aí que nós lemos sobre o coronavírus, por exemplo, objetivam te convencer a ficar em casa, correto? Diferente da crônica, né? Qual é o objetivo da crônica? Normalmente tu tem uma função de expressar alguma ideia do autor e, eventualmente, talvez até informar. Um cronista vai estar comentando que as pessoas não respeitam a quarentena. Um cara que escreve o artigo vai dizer por que as pessoas devem respeitá-la. Tá aí a diferença entre... Vamos pular um pouquinho lá no final da função da linguagem. O artigo está ali com uma função parcialmente referencial, mas muito apelativa. Convencimento. Enquanto a crônica está ali com uma função mais referencial, informação e também emotiva, expressiva, o cara dando a sua opinião. Impactado com o desrespeito à quarentena, o cara vai lá e expressa um sentimento. Enquanto no artigo o cara racionalmente te diz, fica em casa, evita o contágio, tu vai morrer. Beleza? Tranquilo? Agora, eu queria mostrar também um aspecto da linguagem, ok? Qual é a tendência? A crônica ela pode ter uma linguagem relativamente informal, desde que não tenha erros grosseiros. Ela pode se comunicar contigo, ela pode usar vocativos, ela pode usar gírias, expressões coloquiais do cotidiano e aí por diante. O artigo não. A tendência do artigo é a linguagem culta, até para que ela sirva como uma imposição da ideia, como uma estratégia de convencimento um pouco maior. Estou fazendo essa revisão de artigo e de crônica, porque nós já vimos, mas estamos agora colando aqui nessa tabela com os 5 itens, correto? Fundamentalmente, pessoal, para definir um gênero, eu preciso entender qual é a função que ele vai ter. Disso, o gênero não abre mão. Função e finalidade, correto? Eu posso, de repente, assim, ter um artigo com alguma coloquialidade, é raro. Mas se eu estiver escrevendo numa revista para adolescentes, por exemplo, assim, super interessante, talvez eu relativize um pouco a linguagem, correto? Eu posso ter uma crônica mais culta? Posso, dependendo do meu objetivo, dependendo do autor que eu sou, talvez eu queira relativizar um pouquinho a linguagem. Agora, função eu não posso relativizar. Finalidade eu não posso relativizar, porque senão eu mudo de gênero. Então, dos 5 itens, os 2 mais determinantes são finalidade e função, correto? Hoje eu queria mostrar esse exemplo da carta. A carta, pessoal, tem uma ampla variedade. Posso ter uma carta mais pessoal, eu posso ter uma carta ao leitor, que vai aparecer no jornal, eu posso ter uma carta aberta, que é o exemplo que eu vou te mostrar do Getúlio agora, e aí sucessivamente. Essas pequenas variedades de carta, elas talvez tenham uma diferença na funcionalidade, que é o que vai me dar o subgrupo. A carta mais pessoal, função mais emotiva, é a pessoa expressando as suas ideias. A carta aberta, o cara se colocando ao público num jornal, é o caso do Getúlio, e aí sucessivamente, correto? Então a carta que nós vamos avaliar, a do Getúlio, tem 2 funcionalidades, correto? Então vamos começar desde a primeira. Essa carta ela vai ser para um público em geral, ok? Porque como carta aberta vai ser publicada, foi publicada nas mídias da época, ok?
o contexto em que ela vai estar é um contexto midiático, em que ela esteve, na realidade. Hoje ela está num livro didático. Hoje tu está lendo no meu livro aqui. Mas quando Getúlio... Cara, eu acho isso aí incrível, né? Teoricamente o Getúlio fez isso na noite ou na madrugada do dia 22 de agosto de 1954. Na noite em que ele iria se matar, correto? Então tu vê, essa carta estaria rolando há 60 anos, mais 60 anos na mídia, correto? Mas ele planejou, ele tinha certeza na condição de presidente da República que ela seria publicada em todos os jornais da época. Então tu tem um contexto que é a mídia daquele período, correto? Naturalmente, pessoal, como é que seria a linguagem dessa carta? E ainda mais o Getúlio, que eu não sei se vocês sabem, o Getúlio está na Academia Brasileira de Letras. O Getúlio era um cara inteligente, o Getúlio era um cara leitor. É natural que a carta fosse formal, correto? Mas agora vem uma discussão interessante de 3 âmbitos, tá? Essa carta que nós vamos ler agora, ela está na primeira pessoa. Então, assim, ó, ela tem um alto grau de subjetividade. Nós não podemos tirar, pessoal, o papel emocional. Essa carta tem uma função emotiva. O Getúlio está expressando os sentimentos, correto? Um detalhe importante agora que eu quero colocar para ti, mas ela é uma carta de um suicida. Eu acho incrível que ele tenha escrito isso e instantes depois se sentou na caminha que ele tinha lá no Palácio do Catete e deu um tiro no peito, correto? Tiro no peito, vocês estão ligados, se vocês já leram alguma coisa sobre suicida, é do suicida que tem um teor emocional, uma insatisfação, uma frustração enorme, correto? Então nós temos essa carga aí. Só que toda a carta do suicida, pessoal, além da questão emocional, e o suicida só deixa a carta para isso, também tem uma função apelativa. Como assim uma função apelativa? Essa carta também é uma justificativa. Por que eu estou me matando? Correto? E eu acho que essa carta do Getúlio, a carta do suicida mais famosa do Brasil, tem justamente, muito claramente, essa justificativa. Ele vai te explicar o que ele está sentindo e a razão, te convencer da razão pela qual ele está cometendo esse ato definitivo, ok? Então nós vamos ver uma carta que tem essa função híbrida, o emocional e o apelativo conjuntamente. Quais são as finalidades aí dessa carta? Carta de suicida típica, hein? A função ela é expressar-se, emocional, e convencer-se da necessidade do ato, da justificativa do ato. O Getúlio é aquele suicida que vem e nos diz: eu não tenho saída. A minha vida se justifica com esse ato aí, beleza? Então nós vamos agora, pessoal, a carta do Getúlio, que no teu livro de português está na página 197 e, se tu faz a prática de provas, na página 178. Um minuto para tu achar, já volto. Vamos lá então, pessoal. Cara, chega até de me investir de uma certa solenidade, porque a gente vai ler um dos documentos brasileiros mais interessantes, né, mais definitivos da história brasileira. Depois dessa carta aqui da publicação, vocês sabem que o Brasil mudou bastante, né? O Getúlio ganhou uma imagem, uma força que atingiu a democracia brasileira dos anos 2000, né? Lembrem que quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, uma das suas frases mais famosas foi: esqueçam Getúlio. Tá? E o seu sucessor, o Lula, sempre bebeu dessa fonte da história getulista, correto? Então a gente tem um divisor de águas da história brasileira, um documento publicado em 23 de agosto de 1954. Tá? E o Getúlio, eu acho que vocês devem ter essa noção, escrevia bem. É um dos raros políticos brasileiros que tinha uma certa intelectualidade, correto? Então vamos ver essa carta aqui, pessoal, em 4 partes. A primeira parte, vejam, eu tinha dito na parte anterior, nós temos uma carta que é ao mesmo tempo uma carta aberta, porque ele sabia que seria publicada na mídia, fez para isso, e também a carta de um suicídio. Tá? Então tu tem uma carta com um valor altamente emocional, mas também apelativo. Ele vai justificar a sua atitude. Olha como é que é o primeiro parágrafo, em que ele diz assim, ó: mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Se referindo daí à mídia da época, né? Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Então, a carta está em primeira pessoa, né? Vejam que a primeira frase já tem isso, né? Os interesses se desencadeiam sobre mim, não me acusam, não me insultam e aí por diante.
Tem um paradoxo, né? Não me acusam, mas insultam. Não me defendem, mas caluniam e não dão direito da defesa. Sufocar a minha voz, impedir a minha ação, correto? Um detalhe importante, vocês lembram que nesse ponto aqui, o principal algoz do Getúlio Vargas é o Corvo, lembram? Do Carlos Lacerda, né? O principal opositor do Getúlio nesse período e logo depois também até governador da Guanabara. Né? A gente vê que ali já está, por exemplo, a minha voz, a minha ação e a ideia que o Getúlio sempre criou para si, né? Do pai dos pobres, o cara que defendia os humildes. Né? Então tu começa com a questão da emotividade do Getúlio cercado pela mídia da época ali. Olha que interessante agora, dentro da ideia do suicida, a primeira frase do segundo parágrafo: sigo o destino que me é imposto. A frase vai seguindo na primeira pessoa. Sigo o destino que me é imposto é aquilo que tu vai entender logo depois, o suicídio, né? Depois de dezenas de espoliação e domínio dos grupos econômicos e financeiros, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Aqui ele está se referindo ao seu histórico, 1930. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, 1945. Voltei ao governo nos braços do povo, eleito em 1950. Ele faz uma crítica. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia de trabalho. Interessante, né? A campanha subterrânea é a campanha, digamos assim, escondida, discreta, contra o próprio Getúlio. Então tu vê grupos nacionais se aliando a grupos internacionais contra a conquista dos direitos trabalhistas justamente espalhados pelo Getúlio, correto? A lei de lucro extraordinário foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Então a manutenção desses direitos trabalhistas é isso que o Getúlio alega que ele foi atacado, não pela corrupção. Tipo, a corrupção seria uma fraude. Tudo que nós ouvimos o Lacerda dizer sobre o mar de lama é uma estratégia contra a imposição de direitos trabalhistas. Aí a ideia do pai dos pobres, correto? Vamos pular um pouquinho agora, feito esse histórico, para o parágrafo que começa no finalzinho da página ali, ó, tenho lutado mês a mês, correto? Aí de novo nós vamos ver o ponto de vista pessoal subjetivo, tá? Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Um detalhe importante, ó, aqui é a figura do herói, né? Tipo, renunciando a mim mesmo para defender o povo. E o se queda, tu conhece a expressão aí, né? Se queda era do espanhol que se usava no Brasil até a década de 50, que fica desamparado. Quedar-se é ficar, é um verbo pronominal e aí é ficar. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue, mega dramático a fu, né? Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Alguns detalhes importantes ali, né? Se as aves de rapina não querem o sangue de alguém, cara, aves de rapina aí, não sei se é um ato falho, se o Getúlio fez pensando ou não consciente, é a observação do corvo, uma relação do corvo do Carlos Lacerda diretamente. Querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Vocês estão ligados? Nós estamos aqui em 1954, cujos efeitos do holocausto da Segunda Guerra Mundial não tem 10 anos. Então a expressão é muito forte, correto? E olha que interessante, ele diz depois: escolho este meio de estar sempre convosco. O Getúlio era fogo, né? Quando ele diz isso, este meio de estar convosco, é porque ele não vai estar mais presente fisicamente, ele salva a imagem dele com o suicídio. Com o suicídio que acontece, a ideia da corrupção desaparece, entendeu? Tipo assim, se efetivamente ele fosse corrupto, ele não teria se matado, ele teria usufruído da condição da corrupção, do dinheiro, de se locupletar, de estar rico. Mas o suicídio é a prova da sua inocência. Saindo fisicamente da história, ele entra daí na memória. Frase um que ele vai terminar essa carta aí, né? Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta,
Sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Olha só, a humilhação, a fome, e olha a outra frase, quando vos vilipendiarem, sentireis o pensamento, a força para a reação. Vilipendiar é agredir muito, física ou verbalmente. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. O cara efetivamente planeja entrar na história aqui, né? Tipo assim, eu vou ser a memória desse ato agora. Eu vou ser a memória da defesa dos pobres. Eu vou ser o pai deles, correto? Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, eu respondo com perdão. Esse parágrafo aqui, pessoal, na tua cabeça, tá? Ele tem uma função mais emocional ou ele tem uma função mais apelativa de convencimento? É nesse parágrafo que tu vê o outro lado. Tipo assim, ó, aqui ele não está falando sobre o sentimento dele. Vocês entendem a diferença? Aqui ele está te oferecendo a ideia que ele concebeu, a consequência que ele imagina do suicídio dele. Eu vou morrer, mas eu vou permanecer. Tu entendeu? Eu vou morrer, mas a minha imagem agora vai ser transformada. Tu vê que nesse caso aqui, usando o futuro, ele está analisando a consequência. Não é mais o Getúlio suicida, mas é o Getúlio herói que está fazendo essa frase aqui. É o planejamento do seu suicídio, das suas consequências, que o velho está me colocando nesse parágrafo final. Eu acho incrível, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, que o cara tenha planejado isso, escrevendo na sua escrivaninha, lá no Catete. Vocês podem ver isso aí no filme Getúlio, tá? E já com um revólver aqui na gavetinha do lado. Tipo assim, ó, o cara é muita frieza, né? É um tipo de pessoa que a gente não possa sequer imaginar que exista, né? É o cara que vai escrever isso aqui, vai botar um pijaminha e dar um tiro no peito. Como é que a pessoa pode ter esse nível ao mesmo tempo de racionalidade e emoção? Porque ninguém dá um tiro no peito com emoção, com racionalidade, né? E sim com emoção. Figura diferente, né? No último parágrafo, a gente vai ver a frase mais importante, ele vem e te diz: e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. A minha vitória é o suicídio, é a permanência. É o que nós estamos fazendo agora aqui. Eu estou falando do Getúlio e não do Lacerda nessa aula, não é verdade? Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna, me liberto, suicídio e liberdade. Mas esse povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Essa aí ele errou na previsão, não. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto, peito no qual ele deu o tiro depois. Não é? O ódio, os infames, a calúnia não abaterão meu ânimo. Ou não abateram meu ânimo. Eu vos dei a vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, cara, isso aqui é uma coisa incrível, é um dos maiores paradoxos que eu já li numa carta de suicídio na minha vida. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Tu te imagina o Fernando escrever isso aqui, assinando, sentando na cama e fazendo efetivamente o que ele fez. Saiu da vida para entrar na história. Pum! Aí tu ouve, se fosse o filme, o barulho do tiro, correto? Vocês entendem nesse caso aqui, e eu queria usar muito esse texto para perceber a flexibilidade do gênero textual. Tipo, é claro que tem um teor emocional enorme isso aqui, né? Mas como toda carta do suicida, também tem uma estratégia de convencimento. Por que ele se matou? Por causa daquela frase ali, ó. Saiu da vida para entrar na história. Se matou para que nós façamos exatamente o que a gente esteja fazendo agora, né? Analisando a relevância dele com esse ato. O significado que esse ato teve historicamente, não apenas pessoalmente. Ô pessoal, Gêneros é bem legal. Espere pelo próximo resenha. Aí, valeu, até a próxima.